espíritos, tá eu aqui com vocês novamente. Neto Silva ou Antônio Neto, chamem-me do que quiserem, o importante é estarem me chamando. E hoje, sem muita delonga, né, que o pessoal, eu vou te contar um negócio, tem um pessoal que reclama, que a gente fica falando, é o pessoal do 3G. E a gente entende que come os dados do pessoal, que come a franquia, que as operadoras vêm arrancando aí o couro do pessoal aí nas internets. Hoje vamos falar um pouquinho aí dos 5 milagres inexplicáveis ainda pela ciência. 5 milagres absurdos, né? E vamos tentar detalhar eles para vocês entenderem direitinho como aconteceram. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vertente religiosa. Independente disso, são situações que aconteceram e que não há uma explicação científica para isso. Quando não se há uma explicação científica para um fato ocorrido, o que se faz? Denomina-se fé. Quando se denomina-se fé, denomina-se milagre. E o primeiro deles que iremos falar hoje, sem demais delongas, né? E vocês estão vendo, olhando aqui para o ladinho aqui, é porque eu vou ler, né? Porque eu não sou, não gravo na cabeça essas coisas, né? Muita coisa, enfim. Mas o primeiro milagre que nós falaremos hoje é o quinto, né? Vamos começar na ordem decrescente, é a aparição de Maria em Zeiton, que foi no período de 1968 a 1970, e eu vou comentar cada um de vocês. Primeiramente eu vou ler, né, o que está escrito aí, as porcariadas que são escritas na internet, e depois a gente pode suscitar aí a respeito sobre o assunto. A aparição de Mariano foi um evento no qual a Virgem Maria sobrenaturalmente aparece a uma ou mais pessoas, independente de sua fé religiosa. Ou seja, a Virgem Maria apareceu para pessoas que não eram católicas, né? Quando se denomina Virgem Maria, esse nome se denomina catolicismo. As aparições recebem nomes baseados nas cidades em que foram relatadas. Elas foram interpretadas pela psicologia como pareidolia ou como teofania pelos religiosos. Provavelmente a mais famosa das tais aparições tenham sido as visões de Santa Bernadette em Lourdes e de 3 crianças em Fátima. Em ambos os casos, as pessoas envolvidas afirmaram que viram a Virgem Maria. Ela teria lhes dado previsões de seu futuro, além de ter orado com eles. Não há comprovação de que esse futuro tenha acontecido. Não há essa comprovação. Dizem que aconteceu sim. Então, basicamente, devido ao acontecimento dos fatos, se tornou inexplicável essas visões e essas aparições. Porém, o famoso caso de Nossa Senhora de Zeiton, que é o nosso quinto caso aí, ocorreu em Zeiton, no Cairo. E ao contrário dos exemplos anteriores, foi testemunhado por milhões de pessoas. Não foi uma, 2, 3 pessoas, não. Foi milhões de pessoas durante um período de 2 a 3 anos. A aparição foi até fotografada. Foto acima. O Papa da Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, no Cairo, emitiu um comunicado em que afirmava que as aparições eram reais. A Igreja Católica não emitiu declarações oficiais. Pessoal, são milagres. Vamos colocar entre aspas essas aí da Zeiton, basicamente, porque não se conseguiu explicar, não se conseguiu achar uma montagem nessas fotos, não se conseguiu achar um meio de se promulgar isso que aconteceu. A psicologia explica isso como delírio coletivo. Agora, durante 2, 3 anos, por milhões de pessoas, já tira totalmente da psicologia esse paradoxo religioso que eles têm, que eles chamam de delírio coletivo. São pessoas diferentes, de fés diferentes, enfim. Então, nunca foi explicado. Isso aconteceu em 1978 até 1970, meados de 1970, e isso jamais foi explicado.
É considerado um milagre para nós consideramos espíritos, né? Estamos acostumados com isso. A mensagem que esse espírito queria passar provavelmente não foi entendida, e tampouco por mim hoje é entendido também, mas em decorrência hoje do ano que estamos, 2017, 2018, né? Eu desconfio que seria um prelúdio do que nós enfrentaríamos aí em décadas posteriores, aonde a fé, aonde o homem passaria apenas pelo que nós estamos passando hoje, pela fé. Enfim, vamos ao quarto milagre. Corpos incorruptíveis. Incorruptibilidade é o nome dado para a situação em que uma pessoa morta não se decompõe após a morte. Formol faz isso, né? Mas vamos continuar. A Igreja Ortodoxa classifica a condição como essencial para considerar uma pessoa para canonização. Ou seja, se o corpo não entra em decomposição, não há nenhum produto químico, não há nenhum embasamento, porque o que faz a decomposição são os bichinhos, né? São aquelas larvinhas, falando popularmente, e elas não nascem do nada. Inclusive a experiência de Darwin, uma das experiências de Darwin, se eu não me engano, são com essas larvas. Elas precisam de oxigênio. Então, logicamente, um caixão de chumbo ou um caixão com material que tire todo o vácuo ali daquele corpo, pode acontecer sim dos corpos não se decomporem. Isso pode acontecer sim. Não foi o caso desses milagres. Vamos continuar lendo aí. Mas a Igreja Católica não considera um corpo incorruptível caso tenha sido submetido a um processo de embalsamento, como falei para vocês anteriormente, com produtos químicos ou outros meios de preservamento. Santos incorruptíveis permanecem enterrados da maneira tradicional, como nós enterramos o nosso morto. Vai lá, joga no caixão, joga no buraco, todo mundo chora, pronto, 2 meses depois vai lá, está só alçado. Então esse tipo de milagre é considerado, esse tipo de incorruptibilidade do corpo, dessa maneira, enterrada dessa maneira, é considerado um milagre pela Igreja Católica. Dizem que o aroma exalado pelo corpo é doce. Ao longo dos séculos, muitos corpos foram encontrados nesse estado. Algumas centenas de anos após sua morte, na imagem acima, o corpo de Santa Bernadette Soubirous, como está hoje, 129 anos depois de morrer, sem nenhum produto químico, sem ter enterrado ela, ela continua da mesma forma que está. Repito, é um processo natural biológico a decomposição do corpo. As larvas fazem aqueles bichinhos. Quem gosta de CSI Miami, Nova York, aquelas porcarias, quem acompanhou o Grissom sabe bem disso aí. Eles fazem essa decomposição, que é um processo biológico natural e até de reciclagem, né? Para que o tanto de pessoa no mundo, já pensou? O que aconteceria com os corpos, todo mundo morrendo? É um processo da natureza. Não foi o caso da Santa Bernadette, que até hoje, 129 anos depois, ela continua intacta, sem nenhum embalsamento, sem nenhum produto químico, sem nada. Seu cadáver foi exumado pela primeira vez em 1909, o que leva a crer que ela foi enterrada. E foi considerado intacto. O corpo se encontra no convento de Saint-Hilaire, em Neves, na França, e ele pode ser visitado. Quem quiser ir lá visitar, o corpo dela está lá intacto. É como se não tivesse tocado nela. Isso não é um processo natural, não é explicável. Não existe explicação científica para isso. O Espiritismo também não explica tal fato, né? Já que se trata de um processo, como eu disse a vocês, até de reciclagem corporal.
Sem mais delongas, vamos ao terceiro milagre, a estátua em Akita de 1973 a 1975. Em 1973, a irmã Agnes Sesakawa Katsuko, de Akita, Japão, relatou ter tido visões da Virgem Maria. Novamente a Virgem Maria. A Virgem Maria é sempre muito vista em vários lugares, né? E em 28 de junho daquele ano, uma ferida em forma de cruz apareceu ao lado interno de sua mão esquerda. Ela sangrou abundantemente e teve muita dor. Em 6 de julho, a irmã Agnes ouviu uma voz de dentro da imagem de Maria na capela onde estava rezando. A estátua foi esculpida em um único bloco de madeira de uma árvore katsura. No mesmo dia, algumas das irmãs notaram gotas de sangue fluindo na mão direita da estátua. A ferida permaneceu até 29 de setembro, quando subitamente desapareceu. No mesmo dia, as irmãs notaram que a estátua começou a suar, especialmente na testa e no pescoço. 2 anos depois, em 4 de janeiro de 1975, a estátua começou a chorar. Ela continuou a chorar em intervalos pelos próximos 6 anos e 8 meses. O evento, relatado em 101 ocasiões, e pessoal, não foi uma coisa fechada, uma coisa aberta a estudo, a ciência, a fotografia, né? Porque como vocês podem ver, já é uma coisa que foi feita antigamente, então não tem os meios, nós não tínhamos os meios de filmagem, nós temos hoje tecnologia para estar verificando isso, enfim, já tem um tempo. 2 anos depois, em 4 de janeiro de 1975, a estátua começou a chorar. Ela continuou a chorar em intervalos pelos próximos 6 anos e 8 meses. O evento foi relatado em 101 ocasiões. A análise científica do sangue das lágrimas, fornecida pelo professor Sajizaka da Faculdade de Medicina Legal da Universidade de Akita, confirmou que tanto o sangue quanto as lágrimas eram humanas. Em junho de 1988, o cardeal Ratzinger, mais tarde Papa Bento XVI, né, então chefe do ofício de Inquisição, julgou os eventos de Akita como confiáveis e dignos de crença, porque foram estudados na época, foram presenciados por várias pessoas. Esse tipo de milagre ele vem se tornando cada vez mais escasso, eu não sei porquê. As aparições da Virgem Maria vêm se tornando cada vez mais escassas, mesmo porque eu desconfio que ela vem hoje trabalhando em um outro trabalho, né? Nós temos aí uma profecia da volta daquele que prometeu voltar, né? Seria Jesus Cristo. Logicamente, o corpo, a mãe teria que ser o mesmo. Então eu desconfio que a partir de meados de 1980 essas aparições dela começaram a cessar, justamente por isso que ela começou a preparar a sua reencarnação. Sobre a minha opinião, teve vários no mundo que tiveram santos chorando, que tiveram e se provaram fraudes. Essa, a Igreja Católica, tantos estudiosos não conseguiram explicar. Então, basicamente, é considerado um milagre. E hoje, basicamente, quando a gente trata de milagre, a gente misturando o espiritismo com o catolicismo, a gente pode ter aí um embasamento muito bom de espírito e espírito evoluído, né? Que é o caso da Virgem Maria, que nem precisa da gente falar, basicamente, que é um espírito bastante evoluído e que sempre tentou passar mensagens. E para mim, pessoalmente, eu sempre digo isso, a minha opinião, é os prelúdios de que nós enfrentaremos hoje, né? O tempo para eles é diferente, eles enxergam um pouco mais para frente. Então essas lágrimas, esse desgosto, ao meu ver, é pelo que viria mais para frente, é o que está acontecendo hoje no mundo. E, ao meu ver, eu não vejo como isso venha a melhorar num curto espaço de tempo. Vamos ao segundo milagre inexplicável e absurdo que aconteceu até hoje. A Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe, essa famosa, um índio da tribo Nahaua, em 1531, diz ter visto a Virgem Maria
em um campo nas proximidades da cidade do México. Provavelmente estava bêbado, desses índios gostam de fumar um negocinho, né? Principalmente na cidade do México. A imagem acima teria sido misteriosamente impressa logo após tal aparição em um tecido feito de fibra de cacto e de qualidade bem pobre. Ainda que o material tenha sido analisado em algumas ocasiões por cientistas, ninguém nunca conseguiu determinar se a imagem foi pintada sobre o tecido ou não. Tá aí a grande questão. Nem como foi realizado. Outro mistério que ainda não tem explicação é o fato de a relíquia, que se encontra exposta na Basílica de Guadalupe, se manter tão bem preservada depois de tanto tempo. Gente, o índio não tinha qualquer capacidade de pintura, qualquer capacidade de ter acesso às tintas, e para vocês terem ideia, é como se fosse uma impressão. E para vocês terem ideia de como se fosse uma impressão, como seria ser feito hoje, como essas estampas de camisa, com cores e etc. Isso foi em 1531. Nessa época nem máquina fotográfica tinha, né? Muito menos impressora a laser para estampar alguma coisa. Então basicamente é considerado um milagre inexplicável que ninguém consegue explicar. E o primeiro milagre, aí já sem mais delongas, que é o milagre do Sol. Esse aí é bastante complicado, foi presenciado por várias pessoas. Eu vou ler para vocês na íntegra aí o que está escrito. E vamos comentar um pouquinho depois. O milagre do Sol foi relatado no dia 13 de outubro de 1917, em Portugal, próximo a Fátima, e foi testemunhado por mais de 70 mil pessoas, incluindo membros da imprensa. O anúncio do milagre foi feito, e por isso desacreditado, por 3 crianças da região que afirmaram ter recebido a preciosa informação da própria Virgem Maria. Ao meio-dia, depois de uma forte chuva que parou de repente, diante dos olhos de todos os presentes, as nuvens se abriram e o sol surgiu no céu com um luminoso disco opaco que girava em espiral e emitida luzes coloridas. O milagre durou cerca de 10 minutos e entrou para a lista oficial do Vaticano, ainda que os céticos atribuam o evento a um fenômeno atmosférico conhecido como paralélio. Mesmo assim, como os garotos sabiam? Como que os meninos sabiam? Então vamos entender o que é o milagre do Sol. Anteriormente, 3 crianças haviam avisado que isso aconteceria no céu e que isso teria sido passado para eles pela Virgem Maria. Independente se foi um evento atmosférico ou não, porque não há, eu já falei para vocês, não existe misticismo ou magia. O que existe é uma ciência que a gente ainda não consegue explicar. E sim, estão todos certos, é um milagre e é algo explicável, tanto que já aconteceu outras vezes. Esse anel no ar foi filmado várias vezes nos últimos tempos. Principalmente por agora, vocês encontram vários vídeos na internet que tem esse anel no ar. Foi presenciado por várias pessoas. Por quê? Porque as 3 crianças foram avisadas antes pela Virgem Maria. A grande questão que você nota nesses 5 milagres inexplicáveis são as aparições. São santas, são pessoas que viveram dedicadas a uma vida religiosa, são pessoas que estavam espíritos, né, ao meu ver, que estavam tentando passar uma mensagem, passar alguma coisa, e sempre em lágrimas, e sempre tentando conotar mais fé à humanidade. E isso tudo para mim promulga o que vem acontecendo hoje. A falta de fé, a corrupção do homem, a falta de respeito do ser humano com o ser humano, né? E isso tende a piorar. Eu vejo hoje em dia que a família vem se tornando cada vez mais escassa. O WhatsApp, o Facebook e a pouca vergonha, sem vergonhice das pessoas vem acabando com a família. Não há relacionamento hoje que sobreviva com esse WhatsApp, com esse Facebook e principalmente com a falta de respeito das pessoas. E eu repito sempre, a família é o pilar da sociedade. E eu desconfio que nós tivemos uma família íntegra, que foi quem? Maria e outras santas que trabalharam
para as pessoas para que alicerçassem esses pilares, principalmente Jesus Cristo, sempre falando da família. E eles vinham vindo isso acontecer. E o meio de comunicação que eles tinham na época, com a nossa intelectualidade da época, era esse. Era mostrar o desgosto do que estava acontecendo com a humanidade, principalmente nessas regiões onde estavam acontecendo essas aparições. A respeito do corpo, que não teve danos, que não teve, ele foi estudado, não houve embaçamento, não há produto, não há nada. Simplesmente ele não conotou nenhum tipo de putrefação, muito pelo contrário. Se pegar a mulher, botar uns pau nela, botar ela em pé, ela acha que ela está viva, até hoje. Então são 5 milagres inexplicáveis. São minhas opiniões, cada um tem a sua. Não brigue com um coleguinha nos comentários. Os comentários desse canal são tão gentis. Eu fico tão feliz quando eu vejo os comentários gentis, um brigando com o outro, né? Vai ter que colar um cartazinho. Não belisque com o coleguinha. Não xingue a mãe do amiguinho de mulher da vida. Não fale que o amiguinho é doido, etc e tal, né? Mas não adianta falar. É no diálogo que as pessoas chegam à conclusão. Mas são 5 fatos que aconteceram e 5 fatos que até hoje permanecem sem explicação. Fiquem a vocês a opinião de cada um. Isso depende da sua criação, da sua cultura, da sua religião. Para os muçulmanos é uma coisa, para os católicos é outra, para os espíritos é outra. Para mim, eu junto tudo e vejo o desgosto de espíritos que estão mais evoluídos com a nossa condução que hoje está acontecendo, que hoje vem acontecendo. A nossa miséria, a nossa angústia e a depressão que caminha a humanidade. Para mim, sempre foi isso. Então chegou um ponto que isso parou de acontecer. Por quê? Porque era um caminho sem volta. E você começa a trabalhar para que você saia do caminho, desse caminho que a humanidade segue para o buraco, para retirá-la. Então muda-se totalmente o que você chama de milagre. O que é milagre vem a ser trabalho, para que a humanidade não sofra tanto. E nós, que temos aí uma vertente muito mais espírita, nós sabemos que passaremos por uma transição, por uma regeneralização agora, né? E na fé, né? Seguindo os caminhos que Jesus deixou para a gente. E eu acho que o principal, a gente tem que voltar à tábua dos 10 mandamentos, que nem isso nós aprendemos, é o respeito. É o respeito ao próximo, porque nós estamos acabando com a vida de outras pessoas, às vezes simplesmente por mero orgulho, ou simplesmente por mero desejo, ou simplesmente pela nossa insatisfação com a nossa vida. Nós temos que pensar bastante, porque às vezes quem vai colher os frutos do que a gente está plantando hoje vão ser seus netos e você que vai reencarnar, meu amigo, mais para frente. Porque se você acha que está fazendo cagada e não vai voltar e não vai assumir o que você fez, você está redondamente enganado. E eu vou ficando por aqui, deixando aí para vocês que todos vocês estejam inteiros pós-carnaval. Engove, Hepatilon, sarem a ressaca, que é hora de trabalhar, é hora de colocar as finanças em dia. O obsessor boleto está chegando com força, né? Eu fiquei sabendo que tem IPTU aí chegando de casa aí com 1.000, 2.000, 3.000 a mais. O governo está querendo arrebentar todo mundo. Vai começar aquele tanto de blitz multando todo mundo aí, porque o político precisa de dinheiro para fazer campanha. Eles estão louquinho atrás disso aí, né? Inclusive a gente vai trazer em um dos próximos vídeos a previsão de um vidente aí dos Estados Unidos dizendo quem que vai ser os candidatos e quem que vai ser o novo presidente do Brasil. Então, por favor, vote com a cabeça de cima, não vote com a cabeça de baixo, de trás, né? Para depois você não reclamar. Vou ficando por aqui, Antônio Neto,
Instagram, Antônio Neto 5000, vai estar aí para vocês no primeiro comentário. Facebook vai estar no primeiro comentário também. Qualquer pedido, conhecimento de vida pessoal, sempre no Instagram, vai estar aí no primeiro comentário para quem quiser estar seguindo a gente aí. Um grande beijo para vocês, muita luz, até o próximo vídeo.